me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Usar ou não usar adoçante? Eis a questão. E aí, meus queridos? Vamos falar sobre adoçantes? Bom, sou Santiago Paes, doutor em Educação Física e nutricionista, e nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto polêmico: adoçantes. E aí, será que valeria a pena a gente estar utilizando adoçantes ou não na nossa alimentação? Primeiramente, a gente precisa entender algumas questões. Do ponto de vista de emagrecimento, os estudos têm mostrado que o pior agente associado à redução da efetividade do teu metabolismo é o excesso de tecido adiposo. Então, se você está muito acima do peso, ou se você tem uma concentração maior de gordura visceral, e você pode medir essa gordura visceral no seu abdômen pelo valor de circunferência abdominal. Os estudos têm mostrado que indivíduos homens que têm acima de 102 centímetros de circunferência abdominal e mulheres que têm acima de 88 centímetros de circunferência abdominal têm um risco cardiovascular, um risco de desenvolvimento de doença cardiovascular muito maior e uma mortalidade também maior. Então, diante disso, a primeira coisa que você precisa analisar é o que o excesso de tecido adiposo pode estar comprometendo a sua saúde. Então, do ponto de vista de emagrecimento, os adoçantes, eles têm um papel muito interessante para que você não consuma essas calorias adicionais associadas aí a outros tipos de elementos calóricos que tentam adoçar ou minimizar o azedo ou o gosto de alguns alimentos. Então, desse ponto de vista, os adoçantes eles ajudam muito o emagrecimento por conta dessa seleção de calorias adicionais que o uso de adoçantes pode estar inibindo. Então, valeria a pena. Agora, do outro lado, nós temos alguns fatores que podem estar contraindicando o uso de adoçantes, como é o caso da fermentabilidade intestinal e também alguns elementos químicos que, em demasia, podem estar vulnerabilizando algumas questões metabólicas. Então, se a gente está falando de alguns adoçantes, a gente precisa identificar que algum deles tem uma fermentabilidade muito grande no intestino, e essa fermentabilidade pode evoluir para problemas gastrointestinais ou até mesmo a manutenção desses problemas gastrointestinais no longo prazo pode levar a problemas sérios de saúde. Então, do ponto de vista aí de uso de adoçantes em intestino, existem alguns que aumentam a fermentabilidade. Todos aqueles que terminam em ol, né, que tem na constituição química a gente chama de polióis, aumenta muito a fermentabilidade. Então, pensando nisso, a gente precisa identificar qual é o tipo de adoçante utilizado. Então, a gente tem algumas classes que terminam em ol, como xilitol, eritritol, manitol e principalmente sorbitol, que aumentam muito a fermentabilidade, e isso pode ser um fator muito negativo em se tratando de saúde intestinal e absorção intestinal. Então, por um lado das calorias, os adoçantes podem auxiliar, mas pelo outro, em relação à fermentabilidade, isso pode ser algo negativo. Do outro lado também, a gente tem o processo químico associado a esses adoçantes. A gente tem algumas classes que podem aumentar a vulnerabilidade a problemas de saúde. Em alguns estudos, nós temos umas evidências, principalmente em modelo animal, mas muita quantidade de adoçante, que mostrou que sim, isso pode ter uma repercussão negativa em saúde, mas quando a gente está falando de modelo animal, a quantidade é exorbitante, é muito alta. Mas independente dessa quantidade, os principais estudos que mostraram altas doses de adoçante, altíssimas doses, tá, pessoal? A gente tá falando aí de quantidade, assim, muito acima, mas muito acima mesmo do que uma gotinha do adoçante diariamente. O ciclamato de sódio e também a sacarina sódica ou até mesmo o aspartame são classes de adoçantes que, dentro dos estudos em modelo animal, em altas quantidades, tem uma repercussão negativa na saúde maior. Então, evitar
esses tipos de adoçantes pelo ponto de vista químico, segundo a literatura que avaliou isso em modelo animal, é algo que a gente tem que discutir. Mas, em se tratando dos manejos relacionados ao emagrecimento e as condutas vinculadas à saúde, a gente precisa, primeiramente, tentar de alguma maneira fazer o emagrecimento, a redução desse tecido adiposo, porque ele tem uma repercussão muito maior do ponto de vista cardiovascular. E tem um detalhe também: quanto mais tempo você fica acima do peso, quanto mais tempo você fica com excesso de gordura no sangue, maior vai ser algumas adaptações negativas no seu vaso que vão comprometer tua saúde e que são irreversíveis, como é o caso da formação de placas de ateroma. O que são placas de ateroma? São placas de gordura que vão se formando e agregando dentro do teu vaso, que não reduzem, elas vão só progressivamente aumentando, e isso pode trazer um problema muito grande, tanto em relação à inflamação ou até mesmo à vulnerabilidade desse vaso romper e criar uma isquemia, por exemplo, nos vasos cerebrais, o que a gente chama de acidente vascular encefálico, ou até mesmo um bloqueio de alguns vasos e a redução da irrigação do sangue naquele tecido ou numa parte específica do tecido, como que acontece com o bloqueio das coronárias no coração, que vão reduzir a própria irrigação do sangue no coração, no músculo cardíaco, e isso leva ao infarto. Se mantido ou atingir uma área maior do coração, aí a gente pode ter o que a gente chama de infarto agudo do miocárdio, que leva à parada cardíaca, e isso pode ter uma repercussão muito séria no coração. Mas aí, voltando um pouquinho, a gente começa a refletir em relação a qual o melhor momento para você adotar um estilo de vida saudável ou, de fato, reduzir esse excesso de peso o mais rápido possível. O mais rápido possível, porque quanto mais tempo você fica nessa condição, mais você pode estar, pelo seu sangue mais viscoso, mais cheio de gordura e também mais vulnerável a essa agregação de placa de ateroma no teu vaso, que é irreversível, você vai dando mais tempo para que o teu corpo, infelizmente, tenha adaptações negativas que podem sim levar a problemas sérios. Por outro lado, também o aumento dessa resistência, porque se você coloca algo no meio do teu vaso, isso é considerado uma resistência à passagem de sangue. Então, se você tem algo que aumenta a resistência dessa passagem de sangue, o teu corpo precisa, de alguma maneira, criar adaptações para romper essa resistência maior que está acontecendo. E aí, para romper, muitas vezes, uma resistência de algo que está bloqueando a passagem de sangue, você tem que aumentar o quê? A força com que esse sangue vai romper a obstrução dessa passagem. E isso é o que a gente chama de aumento da pressão arterial, que muitos conhecem como hipertensão arterial sistêmica. Então é uma doença no qual o corpo naturalmente ele tenta aumentar a pressão para fazer essa obstrução, para romper essa obstrução da resistência. Só que, pessoal, há um aumento dessa pressão, isso é irreversível. Então é por isso que a gente chama de doença crônica não transmissível. É uma doença crônica. E aí a gente precisa tomar o remédio para estar reduzindo essa pressão, ou até mesmo adotando para a tua vida como um remédio, e não tem o que discutir, de fato, uma coisa que você poderia ter feito bem antes de se instaurar essa doença, que nada mais é do que a adoção de hábitos para estar reduzindo essa quantidade de gordura, melhorando também a capacidade com que o teu corpo tem para fazer o que a gente chama de vasodilatação, como é o caso do exercício. O exercício físico é considerado o maior remédio para hipertensão por conta desse efeito de vasodilatação, e evidentemente, junto com o remédio, o paciente hipertenso vai se beneficiar muito com isso. Então, voltando no adoçante, isso pode ser um fator importante nesse emagrecimento, e melhorando o peso, melhorando essas condições, a gente pode estar aumentando ainda mais as possibilidades de ajuste alimentar, selecionando um melhor adoçante, ou aquele que mais tem uma relação com a natureza, como é o caso da estévia. Estévia é um adoçante
adoçante que vem de uma planta. E do ponto de vista de natureza e também do ponto de vista de menos aditivos químicos, é considerado um importante aliado nesse processo. No entanto, alguns pacientes relatam que a estévia tem um gosto mais peculiar, mais amargo, e muitas vezes optam por outros tipos de adoçante por conta disso. E aí eu entro também por último para falar de um adoçante que é bem interessante, até mesmo porque ele não tem uma fermentabilidade tão grande, que é a sucralose. A sucralose pode ser interessante também do emagrecimento, por conta dessas calorias, assim como stevia e os outros adoçantes, mas também em relação ao intestino, tem uma fermentabilidade reduzida porque não tem esses agentes terminados em ol, como sorbitol, por exemplo. Então isso pode ser bem interessante e válido. No entanto, assim como qualquer tipo de adaptação na vida, a gente pode progredir também para uma adaptação de paladar no qual o indivíduo não sinta falta do adoçante, como é o caso do uso do café preto sem nenhum tipo de adoçante. Um dos alimentos mais associados aí ao uso de adoçantes. Então, a estratégia de você ir devagarinho analisando o quanto de adoçante você usa no teu café, ou de fato o não uso de adoçante no café, vale muito a pena. Existem algumas estratégias bem legais para que a gente tente gradualmente reduzir o adoçante em função, às vezes, das propriedades desse café. Uma possibilidade é você deixar o café um pouquinho com mais espuma, então você usar algumas ferramentas, como aquele motorzinho que você coloca no café para ele fazer uma cremosidade um pouquinho maior. Então isso pode gerar uma satisfação ou até mesmo algumas condições de paladar que podem progressivamente ir condicionando o teu paladar a não querer o açúcar ou o adoçante, ou até mesmo ir gradualmente reduzindo o número de gotas que você usa no teu café. Outras possibilidades é utilizar algum tipo de agente que vai estar melhorando um pouquinho o gosto desse café, e aí entra na jogada um ingrediente muito legal e interessante para que você consiga ir progressivamente fazendo isso, como é o caso da canela em pó. A canela em pó é uma coisa bem bacana e bem interessante para que você consiga gradualmente criar um certo gostinho e progressivamente ir readaptando o teu paladar a ponto de você reduzir o uso ou de açúcar, né, ou adoçante, ou o desejado, o não uso de nada. E é bem legal porque eu tenho alguns pacientes que dizem que quando chegam nesse estado no qual conseguem tomar um café sem adoçar, se eles recebem, sem saber, um cafezinho que está adoçado, eles não conseguem mais tomar um cafezinho adoçado, já visto que o paladar já está mais adaptado. Perfeito? Então, nesse vídeo eu falei sobre as relações entre adoçantes, relações entre emagrecimento, ou como você vai analisar o uso desse adoçante na tua vida, ou de fato quais são as fases da tua vida que você vai fazer uma reflexão a respeito do uso, ou em que momento a gente vai avançar a ponto de talvez não usar nenhum tipo de agente para adoçar a tua alimentação. Como tudo na vida, um dia de cada vez e tá tudo certo. Não esqueça de marcar quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com os seus contatos, se inscreva no canal para mais dicas e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, grande abraço! Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a